Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Zuli, sou professor de matemática. Hoje nós vamos falar aí para você sobre geometria. Vamos falar especificamente de triângulos semelhantes. Vamos dar uma olhadinha? O que é um triângulo semelhante? Bom, dois triângulos na verdade são semelhantes quando eles possuem os ângulos correspondentes congruentes. O que é congruentes? Tem o mesmo valor, simples, né? E os lados correspondentes, eles são proporcionais, tá certo? Em outras palavras, os triângulos semelhantes, eles possuem o mesmo formato, porém, nem sempre as dimensões vão estar do mesmo tamanho, ok? Há uma diferença entre os triângulos semelhantes e o triângulo congruente. Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho aqui uma imagem para você, gostaria que você prestasse muita atenção nessa imagem para entender a diferença entre triângulo congruente e triângulo semelhante. Olha lá, vou desenhar para você um triângulo vermelho. Nesse triângulo vermelho, os ângulos internos dele, eu vou pôr 62, 66 e 52 graus, beleza? Os lados desse triângulo medem 8 centímetros, 12 centímetros e 10 centímetros. Vou desenhar para você um triângulo azul. E adivinha, os ângulos internos desse triângulo também são de 62, 52 e 66 graus. E os lados medem 8, medem 12 e medem 10. Ou seja, você vai falar assim, ué, eles são iguais. Exatamente. Se eu pegar o triângulo vermelho e colocar sobre o azul, vai dar exatamente igual. Como se fossem minhas duas mãos. Eu colocar uma mão sobre a outra. Certo? Isso é o que a gente chama de triângulo congruente. Eles são exatamente iguais. Agora, dá uma olhadinha nesse outro triângulozinho que eu vou pintar aqui para você de vermelho, nesse cantinho, e vou pôr os ângulos dele de 62, de 52 e de 66. Os lados medem 8 centímetros, 12 centímetros e 10 centímetros. Zuli, é igual ao anterior? É igualzinho ao anterior. Só que agora eu vou desenhar um triângulo azul para você. E nesse triângulo azul, os ângulos internos medem 62, 52 e 66. Ou seja, os ângulos são exatamente iguais a esse. Igual ao do vermelho. Só que os lados, olha os lados. Um lado mede 6, um lado mede 9, outro lado mede 7,5. Se eu pegar esse triângulo azul e colocar dentro do triângulo vermelho, repara que ele não vai cobrir. Tá certo? Ele é exatamente como o triângulo vermelho, mas ele não é do mesmo tamanho. Os lados são proporcionais. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, dá uma olhada. Se eu pegar o 7,5 e dividir por 10, vai dar 0,75. Se eu pegar o 6 e dividir pelo 8, dá 0,75. Se eu pegar o 9 e dividir pelo 12, adivinha? Dá 0,75. Então, a esses triângulos, nós chamamos de triângulos semelhantes, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos casos, porque eu não preciso olhar todos os lados e todos os ângulos para saber que um triângulo é semelhante, beleza? Casos de semelhança, quais são? A gente tem 3. Primeiro caso, ângulo, ângulo. Se em um triângulo eu tiver dois ângulos iguais, pronto, basta para o triângulo ser semelhante, certo? Ó, dois triângulos são semelhantes se eles possuem ângulos correspondentes congruentes, se os ângulos forem iguais. Apenas dois ângulos forem iguais, o terceiro vai ser. E eles vão ser semelhantes, ok? Segundo caso, lado, lado, lado. Se em dois triângulos eu tiver lados proporcionais, a gente fala assim, ó, os lados homólogos. O que é isso? Está na mesma posição. Se os lados homólogos desses dois triângulos forem proporcionais, então a gente tem um triângulo em dois pares, no caso tem um par de triângulos semelhante. E aí eu não preciso olhar os ângulos, basta que os lados sejam proporcionais. Terceiro caso, lado, ângulo, lado. Repara que o ângulo está exatamente no meio dos dois lados. Isso vai ser muito importante ali na frente para a gente dar uma olhada nesse caso, beleza? Se eu tiver dois triângulos, dois lados são proporcionais e o ângulo que está no meio desses dois lados for congruente, ou seja, o mesmo valor, o triângulo é semelhante. Vamos olhar um a um exatamente como a gente descobre que eles são semelhantes. Vamos lá? Olha lá, ó. Primeiro caso é o ângulo-ângulo, a gente chama de AA, beleza? Olha lá, ó. Vou desenhar aqui um triângulo para você, e um triângulo azul e um triângulo vermelho. Eu tenho aquele ângulozinho A
e eu tenho esse ângulozinho D. Vou fazer um trato com você desde já. A partir do momento que eu desenhar um ângulo de uma cor, o outro também for da mesma cor, os ângulos são iguais. Então, olha o ângulo A. Pintei de laranja e o D também pintei de laranja. O que eu acabei de descobrir? Que o ângulo A e o ângulo D são congruentes. Aquele sinalzinho que você está vendo ali não é sinal de igual não, é sinal de congruência. Quer dizer que eles são congruentes, que é isso? Tem a mesma medida. Beleza. Agora dá uma olhadinha nesse ângulozinho B e nesse ângulo CE. Nesse ângulo E, eu vou pintar ambos de roxo. O que eu descobri? Que os ângulos são congruentes. Que o ângulo B e o ângulo E é congruente. Pronto, basta. Já descobri que o ângulo azul, que o triângulo azul e o triângulo vermelho são triângulos semelhantes. Basta que apenas dois ângulos sejam iguais para esse triângulo ser semelhante. Por quê? Imagine o seguinte. Imagine que o ângulo A seja 90 graus. Então o D também vai ser 90. Que o ângulo B seja 30. Então o ângulo E também vai ser 30. Então esse ângulo que não tem nada, que eu vou chamar ali no outro de C e nesse caso de F, vai ser o quê? Ambos vão ser 60, porque a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, certo? Então eu acabei de descobrir, sem querer, vamos dizer assim, que o ângulo C é congruente ao ângulo F. Bom, até aqui foi mamão com açúcar, não é? Molezinha. Só que a gente precisa determinar a relação entre esses dois triângulos, que não vai fazer muito sentido para você agora, mas vai fazer muito sentido na hora que a gente for resolver um probleminha. Vamos lá? Você pode pegar esse triângulo azul e chamar esse triângulo de azul de ABC, mas também pode nomear esse triângulo azul de um triângulo BAC, BAC. Mas também pode chamar o triângulo azul de triângulo CBA. Tá certo, qualquer uma das três está correto. Como existe pelo menos mais três maneiras de você chamar, nomear esse triângulo azul. Mas o caso é como você vai fazer a relação do triângulo azul com o triângulo vermelho. A gente escreve assim, ó, triângulo ABC, símbolo de semelhante, beleza? Ele é, símbolo de triângulo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo aqui que você tem que tomar cuidado e ter a que eu chamo de sacada do cara. Olha lá, primeira coisa, eu coloquei o ângulo A na frente, então aqui no vermelho eu tenho que colocar o ângulo que é correspondente ao A. Quem que é correspondente ao A? É o D. Então a primeira letra que tem que vir aqui no triângulo vermelho é a letra D, porque o A é congruente ao D. Agora repara, quem que está na segunda letra? É o B. Quem é congruente ao B? É o ângulo E. Então a segunda letra aqui do vermelho tem que ser a letra E, certo? E aí sobrou quem para ser o último, Opa! O C está em último lugar. Quem que é congruente ao C? É o F. Então, aqui no vermelho, tem que ser o F para vir por último, porque cada letra tem que ser congruente a cada uma letra do outro triângulo azul, certo? Então, se você não escrever ABC, mas escrever BAC, cada vez que você for escrever a relação, tem que escrever na ordem. Vamos de novo? Olha lá. Vamos lá que de repente você escreveu que o triângulo se chama BAC. Sem problema nenhum, está corretíssimo. Então você vai dizer que ele é semelhante ao triângulo primeiro. Põe o símbolo de triângulo. Quem é o B? Quem é congruente ao B no vermelho? Congruente ao B é o E. Depois eu coloquei o A. Quem que é congruente ao A? O D. E quem que é congruente ao C? Repare, congruente ao C é o F. Então o F vai por último, beleza? Vamos fazer o último aqui, tá? Porque você tem várias maneiras de escrever o triângulo azul, tá? Pode escrever o triângulo azul de qualquer forma, mas quando for escrever o vermelho, tem que obedecer exatamente a regra que estamos aqui. Qual a regra? Cada ângulo tem que estar com o seu congruente. O ângulo B congruente ao ângulo E, o ângulo A congruente ao ângulo D e o ângulo C congruente ao ângulo F. Pausa o vídeo, dá um tempinho aí, e tenta fazer o último, beleza? Bom, já voltou? Já fez? Então eu vou agora, olha lá, C. Quem é congruente ao ângulo C? O ângulo C
É o F. Então, o F tem que vir primeiro. O B está no meio. Quem é congruente ao B? É o ângulo E. Quem é congruente ao A? O A está por último, então quem é congruente ao A tem que vir por último, que no nosso caso é o D. Então, ó, o triângulo CBA é congruente ao triângulo FED, beleza? E aí, ó, tem que saber isso daqui, ou seja, escrever a relação. É o ponto principal para você resolver semelhanças de triângulos. Vamos para frente? Olha o segundo caso. Segundo caso é o lado, lado, lado. O que é isso? Veja só, eu tenho um triângulo que é o PMZ e tenho um triângulo, no caso, o triângulo que é o LTK. Repara que no triângulo vermelho, os lados medem 8, 12 e 10. E no lado, né, do triângulo azul, eles medem 6, 9 e 7,5. Dá uma olhadinha bem no triângulo vermelho e bem no triângulo azul, que eu vou fazer um risco aqui para você, ó. Olha lá, ó. Eu vou pegar a reta PM e a reta LT. Tá vendo ali? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses dois valores, ou seja, ó, vou pôr um tracinho de divisão ali, ó, nossa fração. Vou pegar o PM e vou dividir pelo LT. Da mesma forma, eu vou fazer um outro tracinho agora, ó, esse tracinho verde, repara, ó, que é o PZ e o LK. O que eu vou fazer? Vou pegar o PZ e vou dividir pelo LK. Se na hora que eu dividir isso for igual, tiver o mesmo valor, tá? Não basta ainda para que o triângulo seja semelhante. O terceiro lado, veja só, eu já peguei dois lados. Um que eu pintei de laranja, o outro que eu pintei de verde. O terceiro lado, tá? Ou seja, o lado MZ e o lado TK, se eu dividir esses dois lados e o valor for exatamente igual, o triângulo é semelhante. Ou seja, os lados são proporcionais. Vamos lá, ó. Se eu pegar o lado MZ e eu vou dividir ele pelo TK. Vamos parar de falar de letra, né? Que aqui não é aula de português, e vamos substituir os valores. Olha lá, ó. Quem que é o PM? PM é 12. Quem é o LT? 9. Quem é o PZ? É 8. Quem é o nosso LK? É 6. Quem é o MZ? É o 10. Quem é o TK? 7,5. Se eu pegar o 12 e dividir por 9, vai dar exatamente 1,3333, ou seja, uma dízima periódica. Se eu pegar o 8 e dividir por 6, vai me dar 1,3333. Se eu pegar o 10 e dividir por 7,5, vai dar 1,333. O que eu descobri? Todos os lados, se eu dividir, tem o mesmo valor. Significa que nosso triângulo é semelhante. Ou seja, o triângulo azul e o triângulo vermelho são triângulos semelhantes. Bom, eu ainda tenho que escrever a relação. Como é que eu vou escrever a relação disso? Vamos lá, ó. Porque agora eu não tenho mais ângulo, agora eu tenho número, né? Eu tenho os valores, as medidas dos lados. Então eu vou escrever o triângulo vermelho de uma única maneira, tá? Triângulo ZMP. Tá? Eu sei que ele é semelhante ao triângulo. Quem é a primeira letra que eu vou colocar? Bom, repara o seguinte, olha o Z. O Z está onde? Ele está entre a reta do 8 e do 10. Não é, ó. O Z, ele está unindo a reta do 8 e do 10. Mas o 8 e o 10 é proporcional a quem? Dá uma olhadinha ali no nossa escrita ali, ó. O 8 e o 10 é proporcional ao 6 e o 7,5. 6 e 7,5. Opa, 6 e 7,5 está sendo unido por quem? Pelo K. Então, o K, ele é congruente ao Z. Então, minha primeira letra é o K. Vamos outro? Opa, o M. Repara o M. O M está unindo quais retas? O 12 e o 10. Poxa, quem que é congruente ao 12 e o 10? Repara o nosso desenho, o 12 e o 10. É quem? Opa, o 12 e o 10, eu tenho o 9 e o 7,5. O 9 e o 7,5, quem que une o 9 e o 7,5? É o T. Então, vamos lá, congruente ao M é quem? É o T. E aí, sobrou quem para ser congruente ao P? Nem precisa olhar, né, pessoal? Sobrou somente o L. De certo, você está pensando assim, mas eu não precisava fazer tudo isso, né? É muito fácil, veja lá, o que aparece para você aí na sua tela de repente, né? Estou aqui. O M está do lado esquerdo, o T está do lado esquerdo, então eles são congruentes. O Z está do lado direito, o K está do lado direito, então eles são congruentes. O P está lá no alto,
o L está lá no alto, então eles são congruentes. Aqui foi, mas nem sempre vai ser assim, né? Nem sempre eles vão aparecer para você na mesma posição, beleza? Tá ok? Vamos lá? Terceiro caso. Lado, ângulo, lado. LAU. Primeiro, eu tenho um lado que mede 15 e mede 10, no meu triângulo azul 3 e 2. Bom, eu vou pegar o lado WY, beleza? E eu vou dividir pelo lado LS, tranquilo? E isso tem que ser igual. Aí eu pegar o lado WX e dividir pelo lado LU. Se eu dividir esses caras e tiver o mesmo valor, não basta para ele ser semelhante, porque eu só tenho dois lados, certo? Vamos lá, ó. Se eu pegar o 15 e dividir por 3, vai ser igual a pegar o 10 e dividir por 2. Quanto que dá isso? 5. 10 dividido por 3, 5. 10 dividido por 2, 5. Agora, tem um detalhe. Se aquele ângulo que une essas retas, ou seja, o ângulo W, dá uma olhadinha para nós lá, ó. Se o ângulo W for igual ao ângulo L, aí eu tenho triângulo semelhante. Por quê? Olha lá, ó. Basta que dois lados sejam proporcionais e o ângulo que está no meio desses lados sejam congruentes. Pronto, basta isso. Como que eu vou escrever isso? Olha meu triângulo WYX. Ele é congruente ao triângulo W. É fácil. O W é congruente ao L, então o L vem primeiro. Mas e meu Y? Repara, o Y ele está na reta que liga o 15 e quem não tem uma medida, que é XY, certo? Então, espera um pouquinho. Quem que é proporcional ao 15? É o 3, porque 15 dividido por 3 vai dar o 5. Opa, então o 3. O 3 está na reta L que liga com a reta U. O U não serve, porque o 2 é proporcional ao 10. Quem eu também não tenho nada? O SU. Então, no nosso caso, o Y ele é congruente ao S. Sobrou o X para ser o quê? Congruente ao U. Opa, porque eu só tenho U agora. Então, é vital de importância que você compreenda que o W é congruente ao L, que o Y é congruente ao S e que o X é congruente ao U. Beleza? Vamos lá? Vou dar esse cara para você resolver, ó. Eu quero que você faça a relação, tá? Faça a relação desses dois triângulos. Vou escrever aqui para você, ó. O triângulo PDA, ele é congruente ao triângulo... Vai lá, pausa o vídeo, para um pouquinho e vai tentar fazer, beleza? Aí volta aí, para ver o que deu. Repara o seguinte, ó. Eu vou escrever a relação desses dois triângulos. Repara que o triângulo P, beleza? O meu triângulo P tá facinho, ele é 45 graus. Quem que é de 45 graus? G. O P está na frente do triângulo, né? Tá ali, é a primeira letra do triângulo. Então, o G vai vir ali como primeira letra do triângulo. Repara o D. O D eu não tenho nada, mas 45 mais 60 é 105. Quer dizer que esse ângulo D é quanto? É exatamente 75 graus. Quem é 75 graus aqui no triângulo roxo? Opa, é o I. Então, o D, ele está no meio das três letras. Então, quem que tem que ir no meio das três letras? O I, porque os ângulos são iguais, certo? Então, vou pôr o I ali. Repara que se esse é 45 e esse é 75, dá 120. Opa, então esse cara só pode ser 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, certo? Então, quem é igual a 60 é o A. Opa, o H e o A, tá, são congruentes. Então, minha última letra é o H. Tranquilo? Beleza? Olha lá. Um último aqui para você. Mesma coisa, ó. Tenta resolver aí para você. Dá um pause e vai. Beleza? Escreve a relação entre os triângulos. Eu já falei para você que o triângulo verde é o triângulo SFV. Ele é congruente ao triângulo roxo. E aí? Repara, uma coisa muito simples. Só tem um ângulo, o V. O V é o último, ele é de 90 graus. Aqui, de 90 graus é quem? O N. Então, eu já sei que o V e o N são congruentes. E eu vou colocar o N no último. Falta eu saber quem vai aqui. Mas aí, dá uma olhadinha. Opa, o 12 e o 6. O que o 12 tem a ver com o 6? É o dobro. O que o 7 tem a ver com o 3,5? É o dobro. Beleza? Opa, então se eu tenho dois lados proporcionais e o ângulo que liga esses dois lados é exatamente igual,
os triângulos são semelhantes. Mas se ele já pediu para mim escrever a relação, ele já sabe que é semelhante. Ele só quer que você diga a ordem correta dos triângulos ali, ó, certo? Então, o triângulo SFV, ele é congruente. Quem é o S? Repara, o S, ele começa na reta 12 e para lá no 90. Quem é proporcional ao 12? É o 6. Opa, o 6 começa no 90 e vai até o J. Como eu sei que o N é igual ao V, então o S só pode ser igual ao J, certo? É lá que eu vou colocar. Sobrou quem? Sobrou o meu F para ser igual ao meu B. Já coloquei, tá prontinho. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado. Pratique um pouco e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Um abraço.